Olá, a gente está dando continuidade aos estudos do livro de Isaías, um livro comprido, cheio de profecia, e não vai ser diferente com os textos de hoje. A gente vai trabalhar com os capítulos 16, 17, 18, 19 e 20. Mas na verdade esse trecho, ele está inserido em uma continuação do que vem acontecendo desde o capítulo 13. Que é uma série de descrições de julgamentos que vão acontecer com nações que estão ali próximas de Israel e de Judá. A gente vai passar pela Babilônia, Assíria, Fenícia, e aí quando a gente chega no capítulo 16, aí já aparece Moabe, né? Damasco, que é a capital da Síria, a Etiópia, que na verdade a gente vai ver que é uma referência a uma dinastia de dominação do Egito, e o próprio Egito. São julgamentos terríveis que vão acontecer sobre essas nações, né? Desde o capítulo 16 vem descrevendo coisas terríveis que vão acontecer com esse povo. E assim, você vai ler lá nos seus capítulos o que tem acontecido com cada uma dessas nações e já o que isso quer dizer para nós, né? Para que é interessante para mim ler esses julgamentos, né? Essas profecias diante dessas nações. São profecias de julgamento, né? No Antigo Testamento, muitos dos israelitas acreditavam que Deus era um Deus limitado ao povo deles. Mas, na verdade, Deus é um Deus de toda a criação, de todo o universo. E como um Deus de toda a criação, o julgamento dele vai cair sobre todos. Inclusive, é dito nos capítulos que ele vai julgar nos últimos tempos e que em algumas narrações fala do julgamento, mas fala também de um momento em que Deus vai reinar naqueles lugares. No capítulo 19 mesmo, você pode perceber que mostra um julgamento terrível sobre o Egito, narrações assim detalhadíssimas, mas que vai ter um período que Deus vai reinar ali dentro. Então eu vou ler para vocês, pega lá sua Bíblia, capítulo 19, a partir do versículo 19. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores. E ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá às orações e os curará. Naquele dia haverá a estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Um verso muito bonito que mostra que assim como o julgamento vem sobre todos, né, aqueles que realmente se entregarem a vida a Deus terá um momento de comunhão entre os povos e de adoração ao Senhor. Olha que coisa, pensa para um israelita ouvir que o Egito e a Síria e Israel estarão juntos adorando ao Senhor. Isso para eles deve ter sido muito difícil de ouvir, muito difícil de entender. E o que é importante para nós sabermos? Que o julgamento vai chegar para cada um de nós, né? E que a gente esteja realmente preparado. Deus não julgou esses povos à toa, né? A gente vê que a história de cada um desse povo é uma história de orgulho, de arrogância, de opressão em cima não só de Israel, mas de outros povos. E uma pessoa que se vangloria, né, sendo que o poder está em Deus, uma pessoa que usa o poder que ela tem para oprimir os outros, isso certamente vai ser julgado, né? E isso a gente estava falando de nação aqui na Bíblia, mas também a gente tem que aplicar para a nossa vida, que é para isso que as Escrituras estão aí. Uma coisa legal sobre essa questão de onde está a nossa confiança é no finalzinho do capítulo 20. Os moradores dessa região dirão naquele dia: Vede, foi isso que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro para livrar-nos do rei da Síria? Como, pois, escaparemos nós? Então, a confiança de quem estava lá no Egito, né, no povo, na potência, viu que mesmo que a força de homens ela não é a força divina, né, que ela é frágil e suscetível a fraquezas. E que a nossa confiança esteja em Deus e que a gente possa também buscar socorro sempre em Deus, ajustando a nossa vida conforme os caminhos do Senhor. Beleza? E aí? Já leu a Bíblia hoje?